volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, conosco também a Oral Center Odontologia Especializada e, claro, a companhia do Marília Kart Park, emoção para valer lá na Roque Rainieri. Se você ainda não conhece o Marília Kart Park, vale a pena você passar por lá e conferir, tá demais mesmo, você vai poder curtir de montão. Doutor Emílio, que gosta de velocidade também, viu, doutor Emílio? Aí o kart é uma boa pedida para brincar lá com o filho um pouco. Bom, o programa Conexão de hoje, conversando aqui com o doutor Emílio Murad, que é médico ortopedista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, conosco aqui falando sobre dor crônica. Doutor, queria falar um pouquinho também sobre dor mista, né? Como é que a gente define aí dor mista? Então, aquilo que a gente falou, que nós temos a dor inflamatória, tem a dor, que eu falei dos receptores nociceptivos, e a dor neuropática, quer dizer, que são o coluio, a confluência desses três tipos de dor, nós damos o nome de dor mista. Isso é uma coisa que é um pouco mais complicado assim. Nós temos que ter a visão desses três conjuntos de dores, que sozinho é fácil de tratar. Então é aquilo que falou, tem uma bursite, tem uma inflamação de um tendão, você deu um anti-inflamatório e resolveu o problema. Eu tenho a dor nociceptiva, ou seja, você está tendo um estímulo dolorido e isso daí você tirou esse estímulo e resolveu. E tem o desarranjo, né, que é a dor neuropática, porque você tem essa dor e você tem essa alteração da substância, a gente chama de substância P, são os interneurônios, né? Então isso daí você tem uma alteração neurológica periférica que causa, é uma das piores para ser tratada, porque ela é o que provoca essa perpetuação da dor. Então você tem essa confluência dessas três dores que são a dor mista. Então nesses casos, dois exemplos muito corriqueiros que têm característica de dor mista. Pacientes com hérnia de disco lombar. Então ele teve a sua lombociatalgia, dor ciática, ele foi operado, foi muito bem operado, tirou lá a sua hérnia, ou tratou às vezes com medicamento e tal. Em alguns casos vai para a cirurgia. O outro dor comum é o túnel do carpo, o paciente que tem uma compressão do nervo mediano no punho, formiga a mão, acorda, está perdendo força, tem que operar, às vezes opera também, o túnel do carpo. Então o túnel do carpo e a dor radicular são dois exemplos típicos da dor mista. Quando a hérnia comprime o nervo, ele provoca um estímulo sobre o nervo. Então, ela tem aquela compressão, o paciente tem adormecimento, o paciente tem dor, tem sensação de choque, né? Aquilo ali é a dor nociceptiva. E quando essa dor se perpetua por mais tempo, ele tem uma dor tipo queimação, ele tem um formigamento, então ele tem essa desestesia, essa alteração da sensibilidade. Essa é a dor neuropática. Então, a confluência dessas duas dores nós chamamos de dor mista. Então, você vê muitos pacientes falar, eu operei de uma hérnia de disco, mas não adiantou, porque melhorou aquela dor forte que eu tinha, realmente melhorou, mas ficou uma dorzinha residual. Então, esta dor residual nada mais é do que essa dor mista, que é a confluência dessa dor inflamatória, nociceptiva e neuropática. Então, são casos que não é que foram maltratados, ou não foi adequadamente tratado, cirurgicamente ou não, é que ele tem que ter essa visão para tratar esses pacientes com dor mista, para ele ter uma melhora desse quadro. O doutor, você, por exemplo, quando você imagina aí um tratamento aí esse mesmo que é da hérnia de disco e tal, que são mais frequentes também, né? E numa cirurgia, por exemplo, o indivíduo permanece com dor ou ele consegue eliminar totalmente a dor a partir da cirurgia? Ele pode passar pela cirurgia e ainda ter que ter um tratamento com medicação? Sim, isso é importante, que se deixe claro para o paciente, porque assim, o objetivo, vamos voltar um pouco para a nossa área, que é de coluna. Então, a hérnia de disco, quando você trata, por isso que você tem que tratá-la, a não ser que você tenha um quadro neurológico, mas você tem só dor, passou 3 meses sem melhora, aí você pode indicar a cirurgia. E você tem que deixar claro para o paciente que mesmo operando, ele pode ter uma persistência dessa dor durante um período maior. Então, isso é importante, porque você, operei e você vai continuar tomando medicamento para a melhora dessa dor, que é essa dor mista, que você tem que sarar para que você tenha uma melhora completa do quadro.
Bom, a gente está conversando aqui com o Dr. Emílio Murad, que é médico ortopedista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, falando conosco aqui sobre dor crônica, né? E a gente já conseguiu entender aqui um pouco desses 3 tipos de dor. Primeiro, essa questão da dor crônica, a subaguda, né? E a aguda, não é, doutor? Que são dores assim que a gente percebe o aguda, é isso mesmo, né? Aguda, isso, aguda, subaguda e crônica. E aí, esse olhar hoje que se tem com relação às dores, que elas podem ser muitas vezes mistas, conforme o senhor falou aí agora, e aí tem que ter todo um cuidado aí com relação ao tratamento. Agora, doutor, o fato de essas dores serem mistas, por exemplo, num caso como esse, isso torna o indivíduo predisposto a ter que tomar a medicação por mais tempo ou não? Sim. Você tem que tratá-lo para que, mesmo após ele ter a remissão completa da dor, você posterga um pouco mais esse tratamento e aí você chama de desmame. Você tem que começar tirando esses remédios devagar, porque à medida que você está tirando o remédio, se ele voltou a ter dor, você tem que persistir por mais tempo. Então, você não tem que ter pressa em descontinuar o tratamento. Você tem que sim saber o objetivo de tratar para que ele fique melhor dessa dor e ele vai ter uma cura dessa dor, tá? E nós temos que saber que uma dor residual, uma dor rotineira, coloquial, qualquer um, todos nós temos. Às vezes você dorme de mau jeito, você acorda com dor, você faz uma viagem longa, você acorda com dor, você abusa um pouquinho no final de semana, com peso, você tem... Então isso é uma dor normal. Dorme de mau jeito, já acorda com dor? Isso é uma dor costumeira normal. Agora, você tem que reabilitar porque ele vai fazer alguma coisa simples, ele tem uma dor como se ele estivesse morrendo. Então, isso daí você tem que tratá-lo para que ele passe a ter uma percepção de que uma sensação de que ele não tem mais dor e o cérebro passa a interpretar que ele está curado e depois de um tempo tirar. Então, você não tem que ter pressa em tirar. É isso que eu falei, num quadro de dor mista, a gente às vezes trata por 6 meses. Num quadro de uma síndrome como a fibromialgia, a gente às vezes tem que tratar por 2 anos. Então isso é... E algumas vezes você tem que lançar a mão, sim, de outras terapias coadjuvantes. A fisioterapia, né? O paciente tem que fazer, de repente, uma hidroterapia para fazer alongamento dentro da água. Depois você vai para uma fisioterapia para fortalecimento muscular. Em alguns casos, você tem que mandar esse paciente com auxílio, sim, de um psicólogo ou de um psiquiatra. Por quê? Porque esse é uma síndrome, não é você isolado. Então, às vezes, o paciente tem já um desarranjo global, é aquilo que a gente falou, dor e depressão. Normalmente, você tratando a dor, ele melhorando a sua dor, ele melhora a sua qualidade de vida e, às vezes, melhora a sua depressão. Mas, em alguns casos, você tem que lançar mão de auxílio psicológico ou mesmo psiquiátrico no auxílio desses pacientes. Doutor, mas para a gente entender, são dores aí, na verdade, que vão acompanhar aí o paciente, na verdade, quando é crônica, ela adormece, né? Ela pode voltar. Pode voltar, pode voltar. E outra questão, a questão da idade, está muito relacionada, a gente está falando aqui de um público, sei lá, tipo, acima de 50 anos, tal, isso é mais comum? Ou pode acontecer aí no jovem e adulto jovem também? Em qualquer faixa etária pode ter. Que eu me recorde, eu tenho e às vezes você tem, porque a definição da dor pode ser uma lesão que ele teve ou uma lembrança de uma lesão que ele teve, né? E conceitualmente, a dor é uma sensação oposta ao prazer. Isso já foi descrito lá por Hipócrates, né? Então, o que acontece? Eu tive um caso, há muitos anos atrás, de uma menina que ela teve um trauma no pé por um prego, coisa simples, tiraram esse prego do pé dela e ela ficou com uma dor insuportável. Ela chegou no meu consultório, isso tem vários anos, ela chegou no meu consultório de cadeira de rodas, com um tratamento de mais de 8 meses, que é uma coisa corriqueira. Quando moleque, quantas vezes a gente não pisou em prego, cortou, não sei o quê. Então, parecia que era uma coisa, foi investigado, como se tivesse uma osteomielite, como se tivesse alguma coisa, não tinha nada. Ela só foi aquele trauma inicial, tratado de uma forma inadequada, ela persistiu com uma dor crônica. Nessa menina, para você ter uma ideia, para ela começar a melhorar,
nós tivemos que fazer até que uma peridural analgésica. Eu tive que até recorrer ao anestesista para uma peridural para que as pacientes tivessem uma sensação de vivência sem dor. Então, ela teve que fazer uma anestesia para que ela tivesse a sensação de que um dia ela ia ficar sem dor. Foi um tratamento longo. Puxa vida. É uma menina, ela tinha 14 anos de idade e nós tratamos ela durante um ano. Graças a Deus ela recuperou e tudo mais, mas para você ter uma ideia que ela teve uma lesão inicial e aquilo se perpetuou. Legal, a gente conversou aqui um pouco com o Dr. Emílio Murad sobre essa questão da dor crônica. Tu vou encerrar o assunto aqui um pouco. Eu quero bater um papo rapidinho com o doutor aqui sobre a sua viagem, né? Curtinho, vou falar um pouquinho só porque eu quero que você volte aqui para contar com mais detalhes. Mas só para a gente finalizar a questão da dor, o importante realmente é você procurar, né, a ajuda médica, porque, olha, como o doutor Emílio bem colocou aqui, é possível hoje você ter uma qualidade de vida a partir de toda essa ótica que a medicina tem tido aí com relação à dor crônica, né, doutor? Isso está mudando, então não vale a pena ficar em casa com dor, tem que procurar realmente ajuda. Exato, tem que procurar. Bem, programa Conexão de hoje conversando com o doutor Emílio. Doutor, a gente está caminhando aí para o final do programa, mas quero que você compartilhe com a gente um pouquinho. O que você teve recentemente foi de moto para a Argentina, num comboio aí de motocicletas aqui, que foi, quantos foram? Nós fomos em 14 motocicletas, mais um grupo de apoio que tinha mais 3 pessoas e foi muito legal, foi muito bacana. Easy Rider mesmo. É. Agora, eu digo, só você que estava com a estradeira? Não, tinha eu e mais um colega que estava com uma 750, o Remédio. E olha, Marcos, quantos quilômetros? Deu 2.250 quilômetros de ida e 2.250 de volta. Rapaz. Nós fomos para o Rio Rondo, né? Onde teve o GP de moto na Argentina, mas nós ficamos em Tucunã, um pouco mais para cima. É uma experiência. Um dia, se você quiser, a gente vem. Não, quero mesmo. Porque o doutor Lupércio Garrido foi também, né? Lupércio. Nós criamos uma coisa interessante, que nós criamos, a gente chama esse grupo de Expedição Argentina. Até hoje nós não tiramos o nome do nosso grupo. Nós criamos como uma família, porque o motociclista, um apoia o outro de uma maneira assim, não tem como explicar. Quando você tem só quem parado, vai mesmo, né? Quando tem um parado, não importa se era do nosso grupo ou não, todo mundo parava para ajudar. Foi muito bacana. A coisa mais emocionante, e que até me emociono em lembrar, que nós passávamos pela estrada e lá para o fundo da Argentina, uma região muito pobre. E, olha, me desculpa se eu não consegui, porque a emoção me pega, porque foi uma coisa muito assim, muito mais do que viajar de moto, que eu nunca tinha viajado uma viagem tão longa. Nós criamos um grupo de amigos realmente muito bacanas. O Dito Freire foi, o Henrico, o Gustavo, o Sérgio, o Remédio. Olha, desculpa se eu esqueci o nome de alguém, porque eu estou emocionado. O Lupércio, né? 2 Andrés, que tornaram-se amigos. Mas a coisa mais emocionante é você passar pela estrada, as crianças vindo ao teu encontro e te desejando boa viagem. Então você passava e você sabia que daquele momento que você estava passando, a alegria daquelas crianças em estado assim de pobreza. Mas estava ali para te desejar uma boa viagem. Uma boa viagem. A gente parava nos postos para abastecer, eles aglomeravam, eles vinham para tirar foto na sua moto, eles pediam se podia sentar na moto. Mas o momento mais emocionante dessa viagem toda para mim, e confesso que cheguei a chorar dentro do capacete, foi um dia que nós chegamos num semáforo, eles fecharam a gente e vieram pedir autógrafo. E eu escrevi uma bobagem. O que eu ia escrever? O que eu era no meio daquilo, né? Eu escrevi Motoqueiro do Asfalto Brasil. Essa criança saiu correndo, pulando com uma alegria, como se ela tivesse recebido uma camisa de um Pelé, de um Ronaldo, do Neymar, ou mesmo de moto do Valentino Rossi. Então foi muito emocionante. E eu te proponho que você chame um grupo dessas pessoas aqui. Está combinado já. Porque foi, assim, indescritível. Foi muito bom. Infelizmente, nosso tempo chega ao final. Agradecer ao doutor Emílio pela presença. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. E fica combinado já, você não pode perder. Logo mais a gente vai falar sobre essa expedição para a Argentina que esses marilhenses fizeram. Conexão está de volta amanhã. Se você ligou o televisor agora, perdeu, assista a reprise. Doutor Emílio falando aqui sobre dor crônica. Não há tempo para mais nada. Beijo, ótima noite e até a próxima.
Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, centro avançado em implantes e estética. E Unimed, esse é o plano.